Um presidente dos Estados Unidos descendente de africanos é um sonho que desponta em 1888, ano da abolição da escravatura no Brasil, com um ex-escravo, Frederick Douglass. Na Convenção Nacional do Partido Republicano, eram os liberais então, deste ano, ele foi convidado a discursar na preparação dos votos dos delegados, sim ou não, quando recebeu um voto, tornando-se, em consequência, nominalmente candidato presidencial. Naquele tempo, a escolha dos candidatos a presidente e vice era feita pelos representantes de cada estado. A maioria das decisões eram tomadas a portas fechadas, de modo que esta primeira tentativa de candidatura não foi levada a sério. Em 1904, George Edwin Taylor era presidente da Liga Nacional Democrática Negra. Após, foi criado o Partido Nacional da Liberdade Negra, que solicitou-lhe se candidatasse à presidência dos Estados Unidos. Na eleição de 1904, todos os fatores se juntaram contra sua candidatura. Jornais não noticiavam a seu respeito, havia estados onde seu nome não constava da lista de votação, também havia estados onde os negros não podiam votar. Em 1973, apoiada por um dos grandes partidos, o Democrata, uma mulher, Shirley Chisholm, concorreu fazendo campanha em 12 estados, conseguindo o apoio de 28 delegados. Na Convenção Nacional do Partido Democrata, no passado, Partido Escravista, em 1972 ela conseguiu votos de 152 delegados. Shirley Chisholm fora também a primeira mulher negra a se eleger deputada federal. Neste período, estava em efervescência o livro de Irving Wallace, O Homem, que enfocava a ascensão ao poder, após trágicos eventos, de um político negro. Chegou a se transformar em filme com o ator James Earl Jones como presidente. O exemplar de junho de 1971 da revista Sépia, que comprei em Chicago na minha primeira visita aos Estados Unidos, enfocava em amplo material a questão da possível, mas difícil, chegada à Casa Branca de um afrodescendente. Curioso na matéria, todavia, é o registro da obra de Monteiro Lobato, O Presidente Negro, que a revista assim se refere. Especulações sobre um presidente negro assumiu tons fantásticos e estranhos, todavia não mais esquisito ou clarividente do que o romance escrito por famoso escritor brasileiro Monteiro Lobato. O livro intitulado O Presidente Negro, escrito em português, nunca foi traduzido para o inglês. Mesmo que publicado 40 anos antes dos movimentos de liberação das mulheres estarem na moda, Lobato parece haver feito uma acurada antecipação. Seu enredo fala da eleição de um presidente negro quando as mulheres organizaram um seu partido político, fazendo com que os votos se dividissem entre mulheres e homens brancos. O ano é 2228, quando Jim Ray, um negro, se torna presidente com a votação em bloco de 54 milhões de negros, numa disputa contra os partidos das mulheres e o dos homens, posto que no tempo do enredo não mais existiam os tradicionais republicano e democrata. Mas, como sempre em romances de autores brancos, continua a revista, a democracia é frustrada tanto em 2028 quanto em 1971. Assim, aparece um cientista com uma ideia, um especial raio ômega que seria capaz de alisar os cabelos carapinhas em segundos. Imediatamente, negros por todo o país acorreram em busca de salões de beleza especializados em alisamento, batizados pelo autor do raio como Salão Dudley Desencarapinhador.
Acorriam sem saber que o raio tinha o poder, também, de esterilizar quem o usasse. Assim, a raça negra estaria destinada a desaparecer nos Estados Unidos. Face a este terror, o presidente eleito, Jim Gray, comete suicídio antes de tornar-se o primeiro presidente negro. Continua o artigo. Esta é a visão latina de como opera a democracia americana, ou de como não funciona, quando o resultado eleitoral se volta contra os brancos. Na eleição presidencial de 1988, o pastor Jesse Jackson tornou-se o primeiro candidato do Partido Democrata a conseguir expressivos resultados, obtendo nas primárias cerca de 3 milhões de votos. E na eleição seguinte, de 1988, atingiu 7 milhões. A partir daí, houve outros candidatos, como Alan Keyes, em 1992, 2000 e 2004. Ainda Carol Moseley Brown e Alan Sharpton. Em 2008, o jovem senador por Illinois, candidato à presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, no meio de um terremoto causado por declarações, ou mais precisamente, sermões litúrgicos do pastor da igreja aonde aos domingos ia participar do culto semanal, sentiu-se na obrigação de abordar o tema racial, que estrategicamente contornava, com o discurso em que define as linhas do governo que, com sucesso, comandaria por 8 anos. Roy Wilkins, secretário executivo da NAACP, em 28 de agosto de 1963, na Grande Marcha pelos Direitos Civis em Washington, dizia, referindo-se à morte, no dia anterior, em Gana, de W.E.B. Du Bois. É incontroverso o fato de que, desde o alvorecer do século XX, ele foi a voz clamando cada um de vocês para este encontro de hoje. Depois de já posto na internet o material que aos poucos foi compondo o projeto cultural da Costa, escrevi uma matéria para se inserir em dacostax.net, com o título O Presidente Negro na América. Isto foi feito ao tempo em que estava em evidência a possibilidade de vir o então general Colin Luther Powell, secretário de Estado dos Estados Unidos, que equivale no Brasil ao ministro das Relações Exteriores, a se candidatar à presidência de seu país. Eu possuía em meio ao material antiguíssimo o exemplar de junho de 1971 de Sepia Magazine, uma das publicações dos anos de luta dos afro-americanos por seus direitos civis plenos. Também eu havia lido, muitos anos antes, de Irving Wallace, o livro The Man, o Homem, uma ficção, como já fizera antes Monteiro Lobato, em O Presidente Negro, sobre tal evento nos Estados Unidos. Todavia, o principal motivo que levou o projeto cultural da Costa a traduzir e publicar o discurso do atual candidato afro-americano, o primeiro com reais chances de vencer, se insere em um dos objetivos originais do projeto: tornar acessível a quem não domine a língua inglesa material sobre a obra de escritores ou agentes históricos de ascendência africana, ou mesmo para os que dominam, que tenham interesse nesses temas, oferecendo indicações de como ampliar pesquisa. O atingimento deste objetivo tem sido constatado pelo expressivo número de visitantes reiterados às páginas de dacostax.net/pcd.html, com indicadores de origem que situam os pesquisadores em universidades dos Estados Unidos, 11% dos acessos, Peru, Portugal, Finlândia, Itália, Tailândia, Nova Zelândia, Moçambique, Cabo Verde, Austrália, Alemanha, Holanda, França, República Tcheca, Andorra, Inglaterra, Suíça, Hungria e, naturalmente, o Brasil, média de 80% dos acessos.
O exame atento do material que consta do projeto cultural da Costa, com exaustivas traduções feitas ao longo do tempo de relevantes trabalhos históricos e literários norte-americanos, material indisponível nas livrarias ou mesmo em importantes bibliotecas brasileiras, evidencia o interesse diletante do tradutor em tornar disponíveis o máximo possível o pensamento que ali se contém. O discurso sobre raça que Barack Obama se viu obrigado a proferir em sua caminhada que visa a presidência de seu país é uma peça que se insere dentro de As Almas do Povo Negro, que W.E.B. Du Bois escreveu no início do século XX. Ele se liga ao ritmo poético de James Weldon Johnson, ao histórico e enérgico escrever de Lerone Bennett Jr., ao dizer canônico de pregadores como Martin Luther King Jr., seu perfil de homem religioso e frequentador do culto protestante dos domingos e habitué da vida comunitária paroquial, se liga aos tipos e situações do ensaio de James H. Cone, também neste projeto cultural da Costa. Portanto, mais do que o registro de um afro-americano que chega bem perto da Casa Branca, quando se escreve esse texto, março de 2008, seu discurso se insere de forma didática dentro do projeto. Assim se manifestou Barack Obama. Notas e tradução José Luiz Pereira da Costa. Título do discurso: Nós, o povo, para alcançarmos uma união mais perfeita, o pronunciamento. 221 anos atrás, no saguão que ainda se mantém, num cruzar de rua, reuniu-se um grupo de cidadãos que, com aquelas palavras simples, inauguraram o fantástico experimento americano em democracia. Homens do campo e acadêmicos, estadistas e patriotas que haviam cortado o oceano, escapando da perseguição e da tirania, finalmente tornaram realidade sua declaração de independência na Convenção de Filadélfia ao longo da primavera de 1787. O documento que produziram foi, enfim, assinado, mas ficou inacabado. Foi maculado pelo pecado original desta nação, a escravidão, questão que dividiu as colônias e levou a convenção a um impasse, até que os fundadores optaram em permitir a continuação do tráfico por, pelo menos, mais 20 anos, deixando qualquer solução para gerações futuras. Mas é certo, a solução para o impasse escravidão se encontrava bem no cerne de nossa Constituição, Constituição que, em seu âmago, tinha o ideal de igual cidadania sob a lei, uma Constituição que prometia a seu povo liberdade e justiça, e a união que poderia e deveria ser aperfeiçoada com o passar do tempo. A mais, palavras num pergaminho não seriam o bastante para libertar os escravos da servidão, ou assegurar a homens e mulheres de todas as cores e credos seus plenos direitos e obrigações, como cidadãos dos Estados Unidos. Seria necessário que americanos em sucessivas gerações, dispostos a desempenhar seu papel, por meio de protestos e contendas nas ruas e nas cortes, por meio de uma guerra civil e de desobediência civil, sempre correndo grandes riscos, estreitassem o fosso existente entre promessas de nossos ideais e a realidade de seu tempo. Esta foi uma das missões que nos propusemos no início dessa campanha: continuar a longa marcha daqueles que nos antecederam, uma caminhada por uma América mais justa, mais igual, mais livre, mais generosa e mais próspera. Eu me decidi por candidatar-me à presidência neste ponto da história porque acredito profundamente que não conseguiremos resolver os desafios de nosso tempo a menos que os resolvamos juntos,
a menos que arrematemos nossa união pelo entendimento de que podemos possuir diferentes origens, mas retemos a esperança em comum, que podemos não ser parecidos e não viemos do mesmo lugar, mas todos desejamos caminhar na mesma direção, no rumo de um melhor futuro para nossos filhos e netos. Esta crença vem de minha inflexível fé na decência e generosidade do povo americano, mas vem também de minha própria história como americano. Sou filho de um negro natural do Quênia e de uma branca nascida em Kansas. Fui criado com o auxílio de um avô branco que sobreviveu à depressão servindo no exército de Patton durante a Segunda Guerra Mundial. E da avó, também branca, que trabalhou numa fábrica de aviões de guerra em Fort Leavenworth, enquanto ele esteve no exterior. Frequentei algumas das melhores escolas da América e vivi num dos países mais pobres do mundo. Sou casado com uma negra americana que carrega em seu sangue a mistura do sangue de escravos e donos de escravos, uma herança que transmitimos às nossas duas queridas filhas. Tenho irmãos, irmãs, primas, sobrinhos, tios e primos de todas as raças e nuances, espalhados por 3 continentes, e enquanto eu viver, jamais esquecerei que em nenhum outro país do mundo minha história seria concebível. É uma história que não fez de mim o candidato mais convencional, mas é a história que marcou em minha imagem a ideia de que esta nação é mais do que a soma de suas partes, que a partir de tantos somos verdadeiramente unos. Ao longo do primeiro ano desta campanha, contra todas as previsões em contrário, vimos quão ansioso se encontrava o povo norte-americano por essa mensagem de união. Apesar da tentação de ver minha candidatura através de um viés puramente racial, conseguimos vitórias em estados com as mais densas populações brancas do país. Na Carolina do Sul, onde a bandeira dos confederados ainda tremula, montamos uma poderosa coalizão de afro-americanos e brancos. Isso não significa que raça não tenha sido um tema dessa campanha. Em vários de seus estágios, alguns comentaristas me rotularam como negro ou como não negro o bastante. Vimos tensão racial efervescendo à superfície durante a semana que antecedeu as primárias da Carolina do Sul. A imprensa esmiuçou qualquer das prévias em busca de evidências de polarização racial, não apenas em termos de branco e negro, mas negro e mulato também. Apesar disso, foi apenas nas últimas semanas que o foco sobre raça nesta campanha tomou um rumo decisivo. Numa linha final do espectro, ouvimos que o envolvimento em minha candidatura seria, de alguma forma, um exercício de ação afirmativa, ou seja, baseado somente no desejo de liberais espertos em comprar a reconciliação racial a baixo custo. No outro final, ouvimos o meu ex-pastor, reverendo Jeremiah Wright, usar incendiariamente certa linguagem para expressar pontos de vista que têm o potencial de não apenas alargar a divisão racial, mas que também mancham tanto a grandeza quanto a bondade de nossa nação, e que ofenderam, com razão, igualmente a brancos e negros. Eu já condenei em termos inequívocos as declarações do reverendo Jeremiah Wright, que causaram tanta controvérsia. Todavia, algumas questões ainda ficam remoendo. Eu sabia que ele era, ocasionalmente, um feroz crítico das políticas interna e externa dos Estados Unidos? Claro, não teria, enquanto sentado em sua igreja, jamais ouvido seus pontos de vista controversos? Sim, discordei firmemente com muitas de suas ideias, completamente. Da mesma forma que, tenho certeza, muitos de vocês já ouviram opiniões de seus pastores, padres ou rabinos com as quais fortemente
discordavam. Mas as opiniões que causaram o recente temporal não eram simplesmente controversas, não eram apenas o esforço de um líder religioso em levantar sua voz contra a injustiça. Ao contrário, expressaram uma profundamente distorcida visão deste país. Uma visão que vê o racismo dos brancos como endêmico e que eleva aquilo que está errado nos Estados Unidos acima de tudo o que sabemos de bom que há no país. Uma visão que vê os conflitos no Oriente Médio ligados primariamente nas ações de poderosos aliados como Israel, ao invés de nascerem de ideologias perversas e odiosas do radical Islã. Como tal, as assertivas do reverendo Wright não eram apenas equivocadas, mas também divisíveis. Divisivas num tempo em que necessitamos de união, racialmente carregadas num tempo em que precisamos estar juntos para resolver um conjunto de fantásticos problemas. 2 guerras, uma ameaça terrorista, uma economia em declínio, uma crônica crise de saúde pública e uma potencialmente devastadora mudança no clima. Problemas que não são nem dos negros, ou dos brancos, ou dos latinos, ou dos orientais. Em verdade, problemas que a todos nós desafiam. Meu passado, minha agenda política, os valores e ideais que professo, servirão para aqueles a quem apenas minha condenação não seja bastante. Por que me associar ao reverendo Wright? Indagarão em primeiro lugar. Por que não frequentar uma outra igreja? Eu confesso que, se tudo quanto eu conhecesse do reverendo Wright fora os fragmentos daqueles sermões, repetidos ao infinito nos noticiários de televisão ou no YouTube, ou se Trinity United Church of Christ se adequasse às caricaturas sendo futricadas por certos jornalistas, não haveria dúvida, eu reagiria da mesma forma. Mas a verdade é, isto não era tudo que eu conhecia do homem. O homem que eu encontrei há mais de 20 anos foi aquele que me ajudou a introduzir-me à fé cristã. O homem que me falou sobre nossas obrigações de amarmos-nos uns aos outros, cuidar dos doentes e dar uma mão aos pobres. Ele é um homem que serviu a sua pátria como fuzileiro naval, que estudou e lecionou em algumas das mais renomadas universidades e seminários do país, e que por mais de 30 anos conduziu a igreja que serve a comunidade em realizando a tarefa divina na terra, abrigando os desalojados, servindo o ministério aos necessitados, prestando serviços comunitários, concedendo bolsas de estudos e sacerdócio prisional, confortando os pacientes de AIDS. Em meu primeiro livro, Dreams from My Father, descrevi a experiência de meu primeiro culto em Trinity. As pessoas começaram a gritar, levantar-se de suas cadeiras, a bater palmas e lamentar-se aos brados. Um forte sopro de vento empurrava a voz do pastor até a cumieira. E numa simples nota, esperança, eu ouvi algo mais. Ao pé daquela cruz, dentro de incontáveis igrejas pela cidade, eu imaginei as histórias de negros comuns misturados com as histórias de Davi e Golias, Moisés e o faraó, os cristãos e a cova dos leões, o campo dos ossos secos de Ezequiel. Essas histórias de sobrevivência e liberdade e esperança tornaram-se nossa história, minha história. O sangue que ele derramara fora o nosso sangue, as lágrimas, nossas lágrimas. Até esta igreja dos negros, neste glorioso dia, parecia ainda outra vez um navio carregando a história de um povo para novas gerações e para um novo mundo. Nossos sofrimentos e triunfos tornaram-se de imediato singulares e universais. Negros e mais do que negros, e em cronicando nossa jornada, as histórias e as canções deram-nos
os meios de recuperar memórias das quais não nos envergonhamos, recordações que todos os povos devem estudar e cultivar com carinho, e com as quais poderemos começar a reconstruir. Esta foi minha experiência em Trinity. Como outras igrejas predominantemente dos negros, país afora, Trinity envolve a comunidade negra por inteiro, o doutor e a mãezona do serviço social, a estudante modelo e o ex-malfeitor. Como outras igrejas de negros, os cultos em Trinity são cheios de roufenhas risadas e comumente humor picante. São prenhes de danças, bater palmas, gritaria que pode parecer irritante para ouvidos não iniciados. A igreja abrange, por completo, bondade e crueldade, a ardente inteligência e a chocante ignorância, os desafios e os sucessos, o amor e, sim, o amargor e a tendência que eleva a experiência dos negros nos Estados Unidos. E isso ajuda a explicar, quem sabe, minhas relações com o reverendo Wright. Tão imperfeito quanto ele possa ser, ele foi como um de minha família. Ele fortaleceu minha fé e batizou minhas filhas. Nunca, em nenhuma de nossas conversas, ouvi falar de forma pejorativa quanto a qualquer raça ou tratou pessoas brancas com quem interagia, senão de forma cortês e respeitosa. Ele guardava dentro de si as contradições, o bem e o mal, da comunidade que havia servido diligentemente por tantos anos. Eu não posso rejeitá-lo mais do que rejeitaria a comunidade negra. Eu não posso rejeitá-lo mais do que rejeitaria minha avó, uma mulher que ajudou a criar-me, uma mulher que se sacrificou reiteradamente por mim, uma mulher que me ama tanto quanto qualquer coisa que ame neste mundo, mas uma mulher que, certa feita, confessou seu medo ao ver negros passando por ela na rua e que, mais de uma vez, verberou estereótipos raciais que fizeram sentir-me envergonhado. Essas pessoas são parte de mim e são parte dos Estados Unidos, esta terra que eu amo. Alguns verão aqui uma tentativa de justificar ou desculpar assertivas que são simplesmente indesculpáveis. Posso garantir-lhes que não. Eu suponho que, politicamente, seguro seria seguir em frente a partir deste episódio e apenas esperar que ele esmaeça na moldura. Não podemos demitir o reverendo Wright por ser um excêntrico ou um demagogo, da mesma forma que despediriam Geraldine Ferraro como consequência de recentes declarações que abrigariam algumas profundas inclinações raciais. Mas raça é um tema que, eu acredito, a nação não pode se dar ao luxo de ignorá-lo. Estaremos incorrendo no mesmo erro do reverendo Wright em sermões ofensivos aos Estados Unidos. Simplificar e estereotipar e magnificar o negativo a tal ponto que distorça a realidade. O fato é que os comentários que foram feitos e os assuntos que estiveram em evidência nas últimas semanas refletem as complexidades do tema raça neste país, que nunca foram realmente enfrentados. Um pedaço de nossa união que ainda temos de aperfeiçoar. E se ignorarmos isto agora e simplesmente nos recolhermos para os respectivos cantos, jamais seremos capazes de nos reunirmos e resolvermos os desafios como os da saúde pública, educação ou a necessidade de bons empregos para todos os estadunidenses. Compreender essa realidade demanda recordar de que forma chegamos a tal ponto. Como William Faulkner escreveu, o passado não está morto e enterrado. Em verdade, não é sequer passado. Não é necessário que recitemos aqui a história de injustiça racial neste país. Assim, necessitamos nos recordar que tantas das disparidades que existem hoje na comunidade afro-americana têm sua origem traçada até as iniquidades do passado, de uma geração anterior a que sofreu sob a brutal herança da escravidão e do Jim Crow.
Escolas segregadas eram, e ainda são, escolas inferiores. Nós ainda não as corrigimos, 50 anos após Brown versus Board of Education. E a qualidade inferior do ensino, que aí sejam, e sejam ainda, ajuda a explicar o profundo fosso existente atualmente entre estudantes negros e brancos. Discriminação legalizada, onde negros eram afastados, quase sempre com violência, de adquirirem propriedade, ou crédito que não era ensejado a comerciantes negros, ou negros possuidores de casa própria que não tinham acesso a crédito de mútuo hipotecário, ou negros eram barrados em sindicatos, serviços de polícia urbana, corporações de bombeiros. Quer dizer, famílias de negros não conseguiam acumular qualquer riqueza substancial a fim de legar às futuras gerações. A história ajuda a explicar a distância entre riqueza e renda entre negros e brancos, e os bolsões de pobreza que teimam em persistir em tantas áreas das comunidades urbanas e rurais. A falta de oportunidade econômica dentre os negros e a vergonha e frustração que vem pela impossibilidade de ser capaz de prover sua própria família têm contribuído para a erosão da família negra. Um problema que políticas de assistência ao longo dos muitos anos têm piorado, e a falta de serviços básicos em tantas vizinhanças de negros, pracinhas para as crianças, ronda policial, coleta regular de lixo e rigor em planos diretor urbano, todos ajudaram a criar um ciclo de violência, decadência e negligência que continua a nos assombrar. Esta é a realidade em que o reverendo Wright e outros afro-americanos de sua geração cresceram. Eles tornaram-se adultos nos estertores dos anos 50 e nascer dos anos 60, tempo em que segregação ainda era a lei da terra e chances eram sistematicamente restritas. Notável não é o registro de quantos falharam face à discriminação, mas quantos homens e mulheres foram capazes de superar as desvantagens, quantos foram capazes de encontrar uma saída quando nenhuma se oferecia, assegurando caminho para aqueles que os seguiram, como eu mesmo. Mas dentre todos os que tiveram de se arrastar para abocanhar um pedaço do sonho americano, houve muitos que não conseguiram. Aqueles que foram, de uma ou outra forma, ao fim, derrotados pela discriminação. Este legado de derrota foi passado adiante para futuras gerações. Os meninos e cada vez mais meninas que encontramos desocupados nas esquinas ou definhando em nossos presídios, sem esperança ou perspectiva para o futuro, mesmo para os negros que venceram, problemas raciais ou racismo continuam a definir sua visão de mundo em modos fundamentais. Para homens e mulheres da geração do reverendo Wright, as recordações de humilhação, dúvida e medo não se apagaram, tampouco o ódio e o amargor daqueles anos. O rancor pode não se manifestar em público, em frente aos colegas ou amigos brancos, mas ganha voz nas barbearias ou à volta da mesa da cozinha. Às vezes, essa ira é explorada por políticos para caçar votos ao longo das linhas raciais. Ocasionalmente também ganha voz no culto dominical, no púlpito e nos bancos das igrejas. O fato de tantas pessoas ficarem surpresas ao ouvir essa ira em certos sermões do reverendo Wright simplesmente nos recorda o antigo truísmo que assevera estar a hora mais segregada na vida norte-americana na manhã de domingo. Essa ira não é sempre produtiva. Em verdade, comumente ela afasta a atenção para a solução dos verdadeiros problemas. Nos mantém longe de justamente enfrentarmos nossa própria cumplicidade em nossa condição e frustra a comunidade afro-americana de forjar
a aliança de que necessita para efetivar uma verdadeira mudança. Mas a raiva é real, é poderosa, e para simplesmente desejar que desapareça, para condená-la sem compreender suas raízes, serve apenas para ampliar o abismo de incompreensão que existe entre as raças. De fato, uma raiva semelhante existe em meio a segmentos de comunidade branca. A maioria dos trabalhadores e classe média norte-americana consideram-se não devidamente privilegiados, embora sua raça. Sua experiência é a dos imigrantes. Em seu entendimento, ninguém os ajudou. Tudo o que conseguiram foi a partir do nada. Eles trabalharam duro toda a sua vida, muitas vezes para ver seus empregos serem ocupados no além-mar, ou suas economias de aposentadoria desaparecerem após uma vida de trabalho. Eles estão ansiosos a respeito de seu futuro e sentem seus sonhos se esvanecerem, numa época de salários estagnados e competição global. Oportunidades passaram a ser vistas como um jogo sem prêmio, no qual seus sonhos ficam a meu encargo. Assim, quando lhes dizem para levar suas crianças para uma escola da periferia, quando ouvem que um afro-americano está obtendo vantagem em conseguir um bom emprego ou uma vaga numa escola de primeira, por causa de uma injustiça que eles mesmos nunca cometeram, quando lhes dizem que seus medos a respeito de crime nas vizinhanças urbanas são, de algum modo, preconceituosos, rancor se acumula. Como a raiva em meio à comunidade negra, esses ressentimentos nem sempre são manifestados de forma polida, mas têm ajudado a moldar a paisagem política por pelo menos uma geração. Ira com relação às políticas sociais e às ações afirmativas ajudaram a forjar a coalizão que elegeu Reagan. Políticos rotineiramente exploraram o medo do crime para seus propósitos eleitorais. Entrevistadores de rádio e televisão e comentaristas conservadores construíram suas carreiras desmascarando falsas reclamações de racismo, ao mesmo tempo em que descartavam discussões sérias a respeito de injustiças e iniquidades sociais, como mera correção política ou racismo reverso. Da mesma forma que a ira comumente se mostrou contraproducente, igualmente o ressentimento de brancos distraíram a atenção sobre os verdadeiros culpados do aperto da classe média. Uma cultura corporativa reina como uma conduta interior. Práticas contábeis questionáveis e ganância a curto prazo, uma Washington dominada por lobistas e interesses particulares, políticas econômicas que favorecem poucos sobre a maioria. E ainda afastar os ressentimentos de americanos brancos, rotulá-los como desencaminhados ou mesmo racistas, sem reconhecer que eles estão assentados em interesses legítimos. Isso também amplia a divisão racial e fecha o caminho para a compreensão. Nisto é que nos encontramos exatamente agora, num embate forçado racial que assim se mantém por anos. Contrariamente aos reclamos de alguns de meus críticos, negros e brancos, nunca fui tão ingênuo a ponto de acreditar que podemos conseguir ir além de nossas divisões raciais em apenas um período eleitoral, ou com uma simples candidatura, particularmente uma candidatura tão imperfeita como a minha. Mas eu tenho afirmado com convicção, uma convicção enraizada na minha fé em Deus e minha fé no povo dos Estados Unidos, de que, trabalhando juntos, poderemos avançar além de nossas feridas raciais e que, em verdade, não temos escolha senão continuar no rumo de uma união mais perfeita. Para a comunidade afro-americana, este rumo significa aceitar os fardos de nosso passado, sem que nos tornemos vítimas
deste passado. Isto é, continuar a buscar justiça plena em todos os aspectos da vida americana. Mas isto significa, em especial, também somar nossas queixas por melhor saúde pública, melhores escolas e melhores empregos. A majoritária aspiração dos norte-americanos. A mulher branca lutando por quebrar a barreira do sexo. O trabalhador branco que foi substituído. O imigrante que busca alimentar sua família. E isso significa assumir inteira responsabilidade por suas próprias vidas, demandando de nosso país, destinando mais tempo para nossos filhos, lendo para eles e ensinando-os que a um tempo poderão defrontar-se com desafios e discriminação, mas jamais deverão sucumbir ao desespero e ao ceticismo. Deverão acreditar que sempre poderão traçar o seu destino. Ironicamente, essa medularmente americana, e sim conservadora, noção de autoajuda encontra frequente expressão nos sermões do reverendo Wright. Todavia, o que meu ex-pastor comumente não conseguia entender é que abraçar um programa de autoajuda também exige a crença de que a sociedade pode mudar. O profundo engano dos sermões do reverendo Wright não é que hajam falado sobre racismo em nossa sociedade, é que eles falaram como se nossa sociedade fosse estática, como se progresso algum houvesse sido alcançado, como se este país, um país que tornou possível para um de seus paroquianos disputar o mais alto posto da hierarquia pública e estruturar uma coalizão de brancos e negros, latinos e asiáticos, ricos e pobres, jovens e idosos, ainda esteja irrevogavelmente atado a um passado trágico. Mas o que sabemos, o que se vê, é que os Estados Unidos podem mudar. Esta é a verdadeira índole da nação. O que já conseguimos dá-nos esperança, a audácia de esperar pelo que poderemos e deveremos atingir no amanhã. Na comunidade branca, o rumo para uma mais perfeita união significa reconhecer o que aflige a comunidade afro-americana não existe apenas nas mentes dos negros, que o legado de discriminação e corrente incidentes de discriminação, mesmo que menos expostos do que no passado, são reais e devem merecer atenção. Não apenas com palavras, mas com ações, investigando em nossas escolas e comunidades, respeitando as leis de direitos civis e ensejando justiça em nosso sistema criminal, garantindo a esta geração oportunidades que não estiveram disponíveis às gerações anteriores. Isso requer que todos os norte-americanos compreendam que seus sonhos não devem se realizar às custas dos meus sonhos, que investir em saúde, previdência e educação das crianças negras, das crianças mulatas e das crianças brancas irá, enfim, ajudar os Estados Unidos a prosperarem. Ao fim, então, apela-se por nada mais ou menos do que aquilo que todas as grandes religiões do mundo exigem, que se faça com o outrem aquilo que desejamos que fizessem conosco. Sejamos o guarda do nosso irmão, como nos dizem as Escrituras. Sejamos o guarda de nossa irmã, que encontremos no outrem aquela estaca comum que cada um de nós possui, e deixemos nossos políticos, da mesma forma, refletir sobre este espírito. Pois temos uma escolha neste país. Podemos escolher uma política que faz gerar divisão, conflito e ceticismo. Podemos lidar raça apenas como espetáculo, como ocorreu quando do julgamento de O.J. Simpson, ou no despertar de uma tragédia, como aconteceu por consequência do Katrina, ou como alimento para os noticiários televisivos do entardecer. Podem-se rodar os sermões do reverendo Wright em qualquer dos canais, qualquer dia, e mantê-los como assunto até o dia da eleição, e produzir a única questão da campanha. Os norte-americanos creem que eu, de alguma forma, acredite ou me acredite,
ou me solidarize com suas palavras mais ofensivas. Pode-se pensar uma gafe de aliado de Hillary como evidência de que ela está jogando com a carta do racismo. Ou poderemos especular se os brancos, todos, se unirão para apoiar McCain na eleição, não obstante sua visão política. Podemos agir assim, mas se assim o fizermos, posso dizer-lhes que, na próxima eleição, estaremos debatendo sobre outra atração. Então, outra atração. E ainda mais outra. E nada mudaria. Esta é uma opção. Ou, nesse momento, nessa eleição, poderemos juntar todos e dizer: desta vez não. Desta feita, queremos falar sobre a degradação das escolas, o que está roubando o futuro das crianças negras e das crianças brancas, das crianças hispânicas, das crianças nativo-americanas. Desta vez, queremos rejeitar o cinismo que nos diz que essas crianças não merecem aprender, que essas crianças não se parecem conosco, são o problema dos outros. As crianças dos Estados Unidos não são essas crianças, elas são as nossas crianças e não as deixaremos para trás na economia do século XXI, não desta vez. Desta vez queremos falar de como as filas nas salas de emergência dos hospitais estão cheias de brancos, negros e hispânicos que não possuem planos de saúde, que não conseguem individualmente sensibilizar autoridades em Washington, mas que podem alcançar isto se agirmos em conjunto. Desta vez queremos falar sobre as fábricas desativadas, que um dia asseguraram uma vida decente para os homens e mulheres de todas as raças, sobre as casas sendo vendidas que ontem pertenceram aos norte-americanos de todas as regiões, de todas as maneiras de viver. Desta feita, queremos falar sobre o fato de que o verdadeiro problema não é alguém que não se pareça com você, que venha a tomar seu emprego. É que a corporação onde você trabalha, que apenas para obter mais lucro, transfira sua ocupação para o exterior. Desta feita, queremos falar a respeito de homens e mulheres de todas as cores e credos que servem juntos, que sangram juntos sob a mesma soberana bandeira. Queremos falar a respeito de como trazê-los de volta de uma guerra que nunca deveria ter sido autorizada, que nunca deveria ter sido empreendida, e desejamos falar sobre como iremos demonstrar nosso patriotismo, nos importando com eles e suas famílias, dando-lhes os benefícios de que fazem jus. Eu não estaria disputando a presidência se não acreditasse com todo o meu coração que isso é aquilo que a grande maioria dos norte-americanos deseja para este país. Essa união pode nunca ser perfeita, mas gerações após gerações mostraram que poderá sempre ser aperfeiçoada. E hoje, quando me sinto indeciso ou cético sobre essa possibilidade, o que me dá mais esperança é a nova geração, os jovens cujas atitudes e crenças e mente aberta para mudanças já assinalaram seu papel nesta eleição. Tem uma história em particular que eu gostaria de deixar hoje com vocês. Uma narrativa que eu contei quando tive a grande honra de falar no aniversário do Dr. King em sua igreja de origem, na Ebenezer Baptist, em Atlanta. Lá estava uma jovem branca, 33 anos de idade, chamada Ashley Bahia, coordenadora de nossa campanha em Florence, na Carolina do Sul. Ela mantinha um trabalho de organização numa comunidade majoritariamente afro-americana, desde o início dessa campanha. Um dia, Ashley participava de uma mesa redonda na qual todos os participantes passaram a contar suas experiências de vida e os motivos pelos quais estavam ali. Ashley passou a contar que, quando tinha 9 anos de idade, sua mãe foi diagnosticada com câncer. Assim, ela faltou vários dias ao seu trabalho e perdeu a cobertura do seguro-saúde. A família teve que postular falência civil. Foi quando Ashley tomou a decisão de que alguma coisa teria de fazer a fim de auxiliar sua mãe.
Ashley compreendeu que a alimentação era o item mais caro a enfrentar. Por isso, ela convenceu sua mãe de que seria mais importante comer, mais que tudo, mostarda e sanduíches picantes. Em verdade, a decisão de Ashley foi tomada porque isso era o mais barato meio de se alimentar. Ashley agiu assim por um ano, até que sua mãe começou a se sentir melhor. Então, ela afirmou a cada um dos presentes à mesa redonda que a razão de ela haver se juntado à campanha era para que pudesse ajudar milhões de outras crianças no país que também necessitam amparar a seus pais. Bom, Ashley poderia ter feito outra escolha. Talvez alguém lhe dissesse em sua vida que a fonte dos problemas de sua mãe seriam negros amparados pela Previdência Social, preguiçosos o bastante para trabalhar ou hispânicos migrando ilegalmente para o país. Mas ela não agiu assim. Ashley buscou aliados em sua luta contra a injustiça. De qualquer modo, Ashley concluiu sua história e deslocou-se pela sala, perguntando a cada um por que estava dando seu apoio à campanha. Todos possuem diferentes histórias e motivos. Muitos apresentam razões específicas. Finalmente, ela chegou a um velhote negro que estava ali, sentado quieto, todo o tempo. Ashley perguntou-lhe por que está ali. Ele não conta algo específico. Não fala sobre saúde ou economia. Não fala sobre educação ou guerra. Não diz que está ali por causa de Barack Obama. Diz simplesmente a todos os presentes: estou aqui por causa de Ashley. Estou aqui por causa de Ashley. Por si próprio, este momento singelo de reconhecimento entre aquela jovem moça branca e o negro velho não é o bastante. Não é o bastante para dar assistência médica aos doentes, tampouco emprego aos desempregados ou educação às crianças. Mas é onde tudo começa. É onde nossa união se torna forte, é como tantas gerações vieram a se realizar ao longo de 221 anos, desde que um grupo de patriotas assinou aquele documento em Filadélfia, onde o aperfeiçoamento se iniciou. Velhos sentimentos ficaram velhos. Ser contra quinte jamais tobe. Ser simplesmente Barack Hussein Obama. Setembro de 2008. Estávamos na residência do empresário ganense Mr. Eric Agyemang, num bairro residencial de Accra, capital de Gana. Era um almoço ajantarado, pois começamos a nos servir num farto bufete em torno às 4 horas da tarde. Os presentes eram muitos, familiares do dono da casa e vários amigos, além de 4 empresários brasileiros. De forma natural e inevitável, um nome se insinuou insistentemente nas várias mesas que compunham o ambiente, num bem cuidado jardim, debruado com grama luxuriantemente verde, mesas todas artisticamente decoradas, com toalhas brancas e guarnições de flores. O nome africano que se intrometia, que os unia, podia ser Chuí, Ewe, ou mais propriamente Dagomba, ou quem sabe Swahili, era Barack Obama. Também havia quase uniforme opinião quanto à vitória eleitoral do meio africano no sangue, mas totalmente africano no seu nome, Barack Obama, de uma tribo bem ao leste do continente, mas sem dúvida no Bilad as-Sudã. Naquele universo que se formou, pessoas de outras mesas vieram dar seu palpite sobre o andamento e o desenrolar das eleições norte-americanas. 2 dos presentes destoavam. Essa dupla, um africano como os demais e eu, achava que tudo o que conhecíamos da sociedade americana nos dava a garantia de que a candidatura de Obama iria terminar numa grande decepção para os negros norte-americanos e do mundo. Haja vista aquele microcosmo africano
a se preocupar com os sucessos eleitorais nos Estados Unidos. Passamos a ser 3 como score final. Eis que um professor com PhD obtido em Stanford, Estados Unidos, trouxe para a mesa sua vivência de mais de 20 anos naquele país. A Cossa, Roland e eu, os 3 com mais de 50 anos, não podíamos imaginar que o tempo andara a sua inexorável marcha e trouxera para os Estados Unidos novas gerações que nada têm a ver com tudo o que a Cossa, Roland e eu havíamos experimentado, ouvido e lido, especialmente em nossos anos passados, relativamente aos Estados Unidos da América. Uma nova face dos Estados Unidos haveria de emergir das urnas da eleição presidencial, e dos autores desses votos apareceria uma concepção de país que nada tinha a ver com os Estados Unidos que eu conheci, que estruturou meu conhecimento literário e mesmo meu gosto musical. A Cossa, Roland e eu, como leio agora, aqui e ali, nas crônicas americanas pós-eleições, simplesmente não estávamos preparados para antever essa onda renovadora que irromperia de forma avassaladora. Barack Obama se elegeu, semanas adiante, presidente dos Estados Unidos. Mas, nos entendam, ainda que em fantasia os negros se identificaram literalmente como nunca antes com a obra que se apresentava como a história de suas vidas. Nossa ascendência transcendia a escravidão. Ela, como outras nacionalidades que formaram os Estados Unidos, tinha raízes muitas vezes nobres. Instilava Alex Haley, 1921-1992, ao escrever o seu livro Roots, no Brasil, Negras Raízes, Record, 1976. O livro é um rosário de sofrimentos, desde que o primeiro africano foi caçado nas florestas do entorno à vila de Jufuri, na Gâmbia, África Ocidental, e trazido para a América. Kunta Kinte era seu nome. Na plantação para onde foi levado como escravo, deram-lhe o nome de Toby. 2 variantes assinalam a metáfora Kunta Kinte. Enquanto pôde, tentou fugir da servidão. Mesmo quando deceparam parte de um de seus pés para evitar a persistente busca pela liberdade, nunca atingida por si, continuou tentando. A outra jamais aceitou o imposto nome ocidental de Toby. Foi sempre Kunta Kinte. Poderia Haley, no mais desvairado sonho literário, prever que um próximo futuro presidente de seu país fosse se chamar Barack Obama e não Toby? Mas, recentemente, aluguei um filme Irmão Soledade, Cartas de George Jackson, desde o presídio. Narra o assassinato pela guarda do presídio de Soledade do ativista pelos direitos dos negros George Jackson. O filme me levou à busca de maiores informações e cheguei à autobiografia de Angela Davis, condenada à pena de morte e finalmente julgada inocente por sua condição de autodeclarada comunista e também integrante do Partido dos Panteras Negras. E assim, forte agente dos movimentos pelos direitos civis aos afro-americanos nos Estados Unidos. Num trecho dessa autobiografia, Angela Davis, An Autobiography, International Publishers, 1988. Escreve Davis: em Birmingham, se necessário ir ao toalete ou beber água, temos de sair em busca da placa que diz Colored. Muitas das crianças negras de minha geração aprenderam a ler as palavras Colored e White muito antes de aprender Vovô viu a uva. Angela Davis entrou na casa dos 60 anos agora, mas um outro filme, Separados porém Iguais, com Sidney Poitier, examina a batalha jurídica para revogar jurisprudência anterior do Supremo americano, caso Plessy versus Ferguson, de 1896,
que aceitaram o princípio de, concedida igualdade de condição entre escolas, ser legal separá-las entre de negros e de brancos. As escolas públicas dos negros eram absolutamente desiguais, para pior, às dos brancos. Poitier desempenha o papel de Thurgood Marshall, que derruba a jurisprudência e faz surgir nova regra a ser cumprida nacionalmente, especialmente no sul racista. Marshall, que hoje é nome de imponente prédio público em Washington, foi o primeiro negro a ser nomeado juiz associado da Suprema Corte dos Estados Unidos, o que nós chamamos aqui no Brasil de ministro do Supremo. Toda a atmosfera do filme, que atravessa os anos de 1950, hoje pode ser vista com outros olhos. Importante passo era dado no processo de mudança que se inseria na sociedade americana. Era o fim da discriminação nas escolas públicas. Mas a resenha do livro de Terry Bisson, Fire on the Mountain, Avon Books, New York, 1990, Fogo na Montanha, é fantástica. Assim, é o ano de 1959 na América do Norte. O Profundo Sul é uma nação independente que se chama Nova África. A segunda expedição a Marte está prestes a pousar, e uma cientista nova-africana escala a cordilheira de Blue Ridge, acompanhada de seu bisavô, nas cartas que deixou, quando tinha 12 anos, serviu café para John Brown e cavalgou no exército de Tubman. A sumária introdução do mesmo livro finaliza dizendo que Fogo na Montanha é a história do que poderia ter acontecido se a incursão de John Brown sobre o arsenal militar em Harper's Ferry tivesse tido sucesso. Eis a introdução. Em 1859, o abolicionista John Brown, recém-saído de uma operação de guerra que afastou Kansas de ingressar na União como um estado escravista, atacou o arsenal federal situado em Harper's Ferry, na Virgínia, com um pequeno contingente de homens armados. Brown veio para a Virgínia a fim de realizar um sonho antigo, levar a guerra contra a escravidão dentro da África, como ele assim se referia à região sul rural escravista, organizando um pequeno exército de escravos fugitivos e de abolicionistas até Blue Ridge, para depois dirigir-se para o sul. No conceito de Brown, essa força, mesmo que militarmente fraca, aterrorizaria os proprietários de escravos e encorajaria os cativos e aceleraria a polarização que já colocava a nação bipartida. Outros também se somavam. Ele havia levantado fundos para comprar o que havia de mais moderno em armamento na época e recrutara a experiente negra, líder da luta contra a escravidão, Harriet Tubman, como a segunda em comando. A incursão estava simbolicamente marcada para 4 de julho de 1859, aniversário da independência. Mas Tubman adoeceu e os suprimentos se atrasaram. Após uma demora de 3 meses, Brown e 21 homens atacaram Harper's Ferry no dia 16 de outubro, sem contar com Tubman. Por uma combinação de erros militares e má sorte, eles foram cercados e derrotados pelos fuzileiros navais, comandados pelo graduado da Academia de West Point, Robert E. Lee, 1807-1870. Depois, líder do Exército dos Confederados do Sul. Brown e 5 outros foram enforcados, acusados de traição e se tornaram lendas como mártires, ao invés de libertadores. Mesmo no patíbulo, foram dignos e não mostraram arrependimento. Ainda com insucesso, sua incursão aterrorizou o Sul, eletrizou a nação e precipitou a Guerra Civil, que irrompeu menos de um ano após este incidente. Encerra a introdução. Trouxe aqui o livro de Bisson, que é americano e branco, no contexto desse ensaio, e aí se esgotaria a informação a respeito. Entretanto, tão estranho e implausível parece seu livro,
que interessantes são os elementos que teve de buscar para dar sustentação a uma luta de escravos contra o já poderoso exército dos Estados Unidos. A ficção científica, que é seu forte como escritor de livros e roteiros cinematográficos, juntou ficção histórica, como a participação de Garibaldi. Este mesmo Garibaldi que andou revolucionando pelo Rio Grande do Sul, Brasil, quando essa unidade da Federação Brasileira tentou seccionar-se. Bisson introduz assim Garibaldi. Para muitos, a data formal do início da Guerra de Independência de Nova África é a derrota de Lee em Roanoke durante o Natal, posto que assinale o ingresso de Garibaldi e do México, do Haiti e do Cherokee na proclamação de Frederick Douglass, 1808-1895, ex-escravo, ativista, escritor, diplomata, conferencista, e a internacionalização do conflito. Mas, para mim, escreve o bisavô da cientista na carta que motivou sua viagem para conhecer Blue Ridge, local de fogo na montanha. E creio que, para muita gente no Vale, a guerra se iniciou em setembro com fogo falso. Ainda, sobre Garibaldi e a ficção histórica, escreve o romancista, falava-se de um destacamento internacional liderado por Garibaldi, organizando-se no México a fim de recapturar o Texas e mesmo a Califórnia. Mas, e por fim, a Bíblia sobre a qual Barack Obama prestou juramento como o 44º presidente dos Estados Unidos é a mesma sobre a qual Abraham Lincoln, o libertador, praticou o mesmo gesto. Personagem de Bisson sobre Lincoln e libertador censura tanto chamarem Brown de traidor quanto a Lincoln de o grande emancipador, dizendo: a quem ele emancipou? Ele emancipou os brancos de terem de abrir mão das terras de que se haviam apossado. Lerone Bennett Jr., jornalista e historiador, escreveu um livro intitulado Forced into Glory, Johnson Publishing Co. 2000, onde desafia o mito Abraham Lincoln. Como introdução ao prefácio, colocou o seguinte pensamento de Lincoln. Aspas, vou dizer, então, que não sou ou jamais fui de fazer gerar qualquer forma social e política de igualdade entre as raças branca e negra. Aplausos entre colchetes. Que não sou e jamais fui a favor de transformar negros em votantes e jurados, nem de qualificá-los para o exercício de mandatos, nem do casarem-se com brancos. E vou acrescentar que existe uma diferença biológica entre as raças branca e negra, o que acredito impedirá para sempre as duas raças de viver juntas em termos de igualdade política e social. E na medida em que não podem assim viver, enquanto estiverem juntas, deverão ser mantidas as posições de superior e inferior. E como qualquer outra pessoa, sou favorável à outorga à raça branca a condição de superioridade. Entre parênteses, íntegra do prefácio pode ser lida em www.dacostax.net/pcd.html, no ícone Sancoré, fecha parênteses. W.E.B. Du Bois, 1868-1963, considerado o pai da intelectualidade negra norte-americana no alvorecer do século XX, escreveu em seu livro As Almas do Povo Negro, tradução e amplo material em www.dacostax.net/pcd.html. Escreveu: é uma sensação peculiar essa dupla consciência, esse sentido de sempre olhar para si próprio através dos olhos de outros, de medir um sentimento através da métrica de um mundo que o contempla com divertido desprezo e pena. É sentir sempre a duplicidade, ser americano, ser negro. Duas almas, dois pensamentos, dois embates irreconciliáveis, dois ideais conflitantes
num corpo negro impedido, apenas por um obstinado esforço de bipartir-se. Fecha aspas. E ainda na mesma obra, escreve: o problema do século XX é a questão da linha da cor. Fecha aspas. Leitor por mais de meio século da obra de autores americanos, especialmente autores afro-americanos, não fui capaz de compreender a capacidade da sociedade norte-americana de mudar, e mudar rapidamente. Por mais incrível que possa parecer, a palavra rapidamente neste contexto. Assim, Barack Hussein Obama é o presidente norte-americano, descendente de africanos e de brancos, que, sem ser Toby, ultrapassou a linha da cor, de Dubois, e mostrou viável os sonhos de Luther King e de tantos outros. Part of the reason that I wanted to do this farewell address in Chicago as opposed to the more traditional practice of doing it in the Oval Office or here in the White House is Chicago's where it all started. So I'll be thinking back to being a young community organizer, pretty much fresh out of school, and feeling as if my faith in America's ability to bring about change and our democracy has been vindicated. The two things I take away from this office are, number one, that change can happen, that the system will respond to ordinary people coming together to try to move the country in a better direction. And the second thing I'll take away from this experience is the fundamental goodness of the American people, all of whom are pouring their heart and soul into making their communities work better, supporting their families, moving this country forward, keeping us safe. It gives you a lot of confidence about our prospects for the future.